Queridos irmãos, o Evangelho nos conta esse episódio tão pitoresco de um doido. No fundo era isso, uma pessoa perturbada e que era possuída, segundo o que informa São Mateus, pelo demônio, vivia nos túmulos. Eram dois homens violentos. Outros textos paralelos dizem que eles eram amarrados com correntes. Alguns textos mencionam um só, outros falam de dois, mas o episódio é o mesmo. E toda a situação se desenvolve de um jeito muito interessante. Os doidos começam a gritar: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo." Pedem para ir para uma manada de porcos. Jesus expulsa os demônios, manda para os porcos se jogam, e todo o fato é tão impressionante que os homens que guardavam os porcos foram até a cidade, e a cidade inteira expulsa Jesus de lá, manda Jesus embora. É muito interessante porque nas cidades antigas, cidades pequenas, e aqui eram cidades pequeníssimas, hoje nós chamaríamos de aldeias, porque eram realmente muito pequenas. Elas tinham uma organização social muito curiosa. Mesmo aqui no nosso país, as cidades antigas, as cidadezinhas pequenas, elas tinham os seus personagens oficiais. Tinha o doido da cidade, tinha a prostituta da cidade, tinha o cachaceiro da cidade, aqueles personagens que eram as figurinhas marcadas e que tinham a sua função sociológica. Sociólogos, estudando o comportamento dessas sociedades, sempre perceberam que esses personagens pitorescos exercem uma importante função social. Por quê? Porque quando as pessoas se encontram, elas têm de quem falar. Elas têm um personagem estranho que se torna o centro das atenções para eles. Então eles ficam conversando. Qual que foi a última do doido? O que o doido fez hoje? O que ele aprontou? Saiu correndo atrás de quem? Com quem que ele gritou? E aí as pessoas riem, as pessoas se entretêm com aquilo. E ao mesmo tempo elas evitam de falarem de si mesmas, de se olharem. Elas olham juntas para um doido, para que elas não se olhem mutuamente. E assim você tem uma espécie de equilíbrio social. As pessoas, elas se dispensam de enxergar os próprios defeitos, de brigar umas com as outras, porque há um doido que é uma espécie de vigário de todas as queixas que aquelas pessoas podem ter. Então todo mundo se volta, fala dele, ri dele, critica dele, e assim eles se salvam, né, do olhar condenatório, da possibilidade de se criticar. E o que Jesus faz é algo extremamente insuportável. Ele cura o doido. Isso é uma coisa quase inaceitável para essas sociedades.
Porque quando você cura o doido, de quem que a gente vai falar agora? A vida obriga a que a partir de agora a gente fale da gente mesmo, a gente se enxergue, a gente se veja. E aí o que acontece? É a sociedade que surta, é o grupo, é a cidade que surta e que fala, olha, Jesus, vai embora daqui. Você acabou com a nossa diversão, com o nosso entretenimento, com o alvo das nossas críticas. Você acabou. E agora a gente vai ter que se ver. E isso é insuportável, isso é inaceitável. Nós vamos ter que lidar com as nossas relações. O problema é que aquilo que acontecia nas cidades antigas continua a acontecer entre nós. Porque a gente não precisa ter um doido que seja realmente surtado, uma pessoa que tem uma psicopatologia. A gente pode inventar um doido de estimação. A gente escolhe alguém, como diz o pessoal antigo, né? Pega alguém para Cristo. A gente pega alguém e aquele alguém se torna para nós o tema das nossas conversas. A gente olha para ele, a gente critica o comportamento dele, a gente o tempo todo comenta do que ele falou, do que ele fez, do que aconteceu, do que ele está fazendo. E assim, a gente faz com que alguém cumpra a função social do doido na nossa vida, na nossa família. E diante disso, a pergunta que o Evangelho nos está fazendo é: quem é o doido que a gente escolheu para pegar para Cristo? Quem são aquelas pessoas de quem a gente sempre fala? Quem é que a gente marcou? Quem é que a gente escolheu para falar mal? Porque a gente fala, a gente critica, mas na verdade, ao fazer isso, nós estamos simplesmente nos livrando do peso de lidar com as nossas próprias dificuldades diárias. Há alguém de quem falar, há alguém que representa para nós a oposição, que representa para nós o estereótipo de tudo aquilo que a gente rejeita, hostiliza. A gente escolhe doidos, a gente inventa doidos. A gente pega alguém e coloca aquela pessoa na berlinda porque a gente precisa disso. A gente não quer ser equilibrado, normal. E, portanto, tem alguém de quem falar. É verdade que, às vezes, a gente se torna vítima desses processos também. Então, algumas pessoas nos escolhem para os doidos da parada. Você foi eleito o doido da cidade, o doido da empresa, o doido da família, o doido do bairro, da rua, do grupo ao qual você pertence. Aí todo mundo começa a falar mal de você, a te criticar, a te hostilizar, ninguém te leva a sério. Isso também acontece conosco, mas é mais frequente e até estatisticamente é mais viável que a maioria escolha alguém a quem hostilizar. Então nós criamos todo tipo de perseguição e fazemos com que aquilo de que a gente reclama, na verdade, seja criado pela nossa reclamação como um meio de a gente se sentir bem no meio dos nossos dramas, no meio das nossas situações difíceis. Nós precisamos deixar Cristo nos curar. Cristo curar as pessoas que estão à nossa volta. E isso começa por nós tomarmos a consciência de que
não é nem um pouco sadio cultivar loucura no próprio entorno, nem rir daquilo que é sério, nem alimentar nenhum processo de fragilização dos outros, nem hostilizar ninguém, nem segregar. Isso é só recurso de consciências desesperadas. Na verdade, quando Jesus manda os demônios para os porcos, e os porcos se jogam no mar, o que ele está mostrando é que nós precisamos dar tudo, absolutamente tudo, para termos o equilíbrio da existência muito bem estabelecido no nosso entorno, sem jamais legitimarmos nenhum tipo de hostilização de quem quer que seja, porque isso revela fugas que nós temos de verdades incômodas, as quais nós não queremos olhar. Nós precisamos sempre olhar para um alvo, para alguém que ocupa uma função dentro da nossa relacionalidade. Vamos pedir a Jesus que nós tenhamos misericórdia de todas essas pessoas e que não caiamos nessa armadilha. Porque se nós cairmos nela, o que nós vamos fazer é sempre expulsar Jesus do nosso meio. Porque ele não vem reforçar nenhum processo de enlouquecimento, de demonização, de hostilização de ninguém. Ele não faz isso. Ele chega e traz sensatez, lucidez, equilíbrio, normalidade, é o que ele faz. Mas, às vezes, isso é incômodo, porque nós precisamos lidar com problemas reais. E a maior parte das pessoas não quer lidar com seus próprios defeitos, prefere falar dos defeitos de alguém, não quer reconhecer a própria ignorância, a própria dureza, a própria crueldade, o próprio desequilíbrio, a instabilidade emocional, a incapacidade de lidar consigo mesmo, a precipitação, a ira exacerbada, invejas e sentimentos de disputa e todo tipo de animosidade, raiz de amargura. A maior parte das pessoas não quer lidar com isso e, portanto, ignora os verdadeiros problemas, colocando alguém como problema para mascarar aquilo que de verdade deveria ser tratado. O Evangelho não passa o pano nisso nem esconde, ele evidencia, coloca os problemas em cima da mesa para que, na luz da palavra de Deus, nós possamos tratá-los, que a gente saiba lidar com um Deus que não admite fugas, mas que nos faz confrontar todas as dificuldades com grande clareza, com total lucidez, com a consciência clara, sem nenhum tipo de narcótico.